A casa não esquece. Helena percebeu que a casa a reconheceu antes mesmo de ela entrar. A porta rangiu do jeito exato que rangia quando ela era criança. O corredor ainda era estreito demais, como se tivesse sido feito para obrigar as pessoas a passar olhando para frente, nunca para os lados. O relógio da sala estava parado às 13h17, o mesmo horário em que seu irmão Mateus desapareceu. A mãe estava sentada na poltrona, pequena demais dentro do próprio corpo. Os olhos vagavam pela sala como se estivessem procurando alguém que sempre atrasava. "Você demorou", disse ela sem olhar. Na primeira noite, Helena dormiu mal. A casa estalava como se estivesse se ajustando à presença dela. Às 13h17, ouviu passos no corredor. Não eram pesados, eram cuidadosos. Como se quem andasse ali conhecesse cada tábua solta. Os passos pararam diante do quarto de Mateus. No dia seguinte, Helena abriu a porta. O quarto não envelhecera. Nenhum pó, nenhum cheiro de abandono. A cama estava levemente afundada, como se alguém tivesse acabado de se levantar. "Ele nunca foi embora", disse a mãe, surgindo atrás dela. "Só aprendeu a andar pela casa." Helena começou a ouvir vozes vindas das paredes. Não eram claras, eram fragmentos. Seu nome, risadas antigas, um choro abafado. Quando encostava o ouvido, sentia a vibração, como um coração batendo dentro da madeira. No porão, encontrou a porta. Ela não lembrava dela, mas a casa lembrava de Helena, abrindo-a quando criança. A fechadura não existia, só marcas profundas, feitas de dentro para fora. "A casa precisa se alimentar", disse a mãe, lúcida demais. Primeiro foi seu pai, antes dele, o irmão dele. Mateus ficou incompleto. A porta se abriu sozinha. Dentro, corpos moldados às paredes, rostos da família fundidos à estrutura da casa. Não mortos, presentes. No centro, um espaço vazio pulsava lentamente, do tamanho de Helena. A casa estalou, satisfeita. E pela primeira vez desde que voltou, Helena entendeu. Ela não estava visitando, estava voltando ao lugar dela. A mãe que sobrou. Depois do acidente, os médicos disseram que a mãe de Daniel tinha tido sorte. Daniel achou uma palavra estranha. Ela voltou para casa andando, falando, comendo. Mas algo havia ficado para trás na estrada. Algo que nunca mais entrou pela porta. Ela passava horas sentada, olhando para o mesmo ponto da parede. Não piscava, não reagia. Quando alguém falava com ela, demorava segundos demais para responder, como se tivesse que buscar a reação em outro lugar. À noite, ela caminhava pela casa. Daniel começou a fingir que dormia. Sentia quando ela parava ao lado da cama. O silêncio ficava pesado. Às vezes, ela se inclinava tanto que ele sentia o peso do corpo dela afundar o colchão. "Daniel", ela sussurrou certa noite. Ele abriu os olhos. Ela sorria. "Você lembra de quando éramos 4?" Daniel não respondeu. No armário da cozinha, ele encontrou uma caixa antiga, fotos rasgadas. Todas mostravam a família, com uma criança a mais. O rosto sempre arranhado. "Quem é?" Daniel perguntou, tremendo. A mãe inclinou a cabeça. "O que ficou comigo no acidente." Naquela noite, Daniel sonhou que estava preso dentro do carro, sentindo a água subir. Do lado de fora, a mãe olhava sem ajudar, sorrindo. Na manhã seguinte, a cama de Daniel estava vazia. A mãe dormia profundamente, abraçando algo invisível. Linhagem.
Quando o pai de Daniel morreu, ninguém achou estranho que o caixão estivesse lacrado. O atestado dizia morte natural, mas ninguém na família parecia confortável com explicações simples. O velório foi curto, silencioso demais. A mãe chorou pouco. O irmão mais novo não chorou nada. E Daniel sentiu algo pior que tristeza. Um incômodo profundo, como se algo estivesse fora do lugar. Não pela morte, mas pela forma como ela aconteceu. O pai sempre fora um homem rígido, metódico, obcecado por passado e linhagem. Mantinha caixas e mais caixas de documentos antigos, árvores genealógicas, certidões amareladas, fotos sem data. Dizia que a família precisa se lembrar de quem é, ou alguém lembra por ela. Daniel nunca entendeu o que isso significava, até voltar à casa da infância. Após o enterro, Daniel ficou responsável por organizar o escritório do pai. Um cômodo que ninguém entrava há anos. O cheiro de papel velho e mofo parecia vivo, pesado. Em uma das paredes, um grande quadro. A árvore genealógica da família, desenhada à mão, com datas que remontavam a mais de 200 anos. O estranho não eram os nomes. Era que vários deles estavam riscados. Alguns tinham anotações ao lado. Substituído. Falhou. Não resistiu. Daniel sentiu um arrepio subir pelas costas. Naquela mesma noite, dormiu no antigo quarto de visitas. Sonhou com o pai, parado no corredor, chamando-o pelo nome. Mas havia algo errado. O rosto parecia mais jovem, os olhos fundos demais, o sorriso torto. Você vai entender agora, disse o pai no sonho. Eu também resisti o quanto pude. Daniel acordou com o coração disparado e ouviu passos no corredor. No dia seguinte, a mãe agia como se nada estivesse fora do comum. Preparava café, regava plantas, falava do tempo. Quando Daniel comentou que tinha sonhado com o pai, ela apenas respondeu: ele sempre esteve mais presente do que você imagina. À tarde, Daniel decidiu descer ao porão, um espaço que o pai mantinha trancado desde que ele era criança. A chave estava curiosamente em cima da escrivaninha. Lá embaixo encontrou um espelho grande apoiado contra a parede, antigo, rachado no canto. Em frente a ele, uma cadeira, e no chão, marcas de pés, muitos, indo e vindo. Ao lado do espelho, um caderno grosso com a caligrafia do pai. Eles voltam, sempre voltam. A família não é sangue, é continuidade. Daniel folheou o caderno com as mãos trêmulas. O pai descrevia encontros com alguém idêntico a ele mesmo. Uma versão mais pálida, mais velha, que aparecia sempre à noite, sempre no espelho. Ele me disse que todo homem da família precisa, em algum momento, ceder, ou será substituído à força. Daniel riu nervoso. Quis acreditar que o pai havia enlouquecido, até ouvir a porta do porão se fechar sozinha. Quando se virou para o espelho, não viu seu reflexo imediatamente. O vidro mostrou primeiro o pai, mas não o pai que ele lembrava. Era algo mais magro, mais torto, com um sorriso que não alcançava os olhos. Você chegou cedo, disse a coisa. Pai? Eu fui pai. Agora sou o que sobra. Daniel tentou correr, mas as pernas não obedeceram. O reflexo começou a se mover antes dele, levantando-se da cadeira inexistente do outro lado do espelho. Você sabe por que escolhemos homens da família, continuou a criatura. Porque ninguém suspeita quando alguém muda aos poucos. Daniel gritou. O espelho rachou ainda mais. Ele acordou no chão do porão horas depois. O espelho estava intacto, a porta aberta. À noite, durante o jantar, o irmão mais novo encarava Daniel em silêncio. Você está diferente, disse ele, igual ao pai, pouco antes de morrer. Daniel tentou sorrir, mas sentiu o rosto pesado, estranho. Naquela madrugada, acordou com alguém sentado à beira da cama. Era ele mesmo.
ou algo que usava seu rosto com pequenas falhas, olhos fundos demais, sorriso um segundo atrasado. Não lute, disse a cópia. Seu pai também lutou. Todos lutam. Mas a família precisa continuar. Daniel sentiu o corpo endurecer. A coisa aproximou o rosto. Amanhã eles não vão notar a diferença. No dia seguinte, Daniel desceu para o café. A mãe sorriu para ele, aliviada. Ainda bem que você ficou, disse ela. A casa precisa de um homem agora. Daniel abriu a boca para responder. E a voz que saiu soava exatamente como a do pai. No escritório, A árvore genealógica tinha um novo nome escrito à tinta fresca. Daniel, ativo E, no espelho do corredor. Por um instante ele viu alguém do outro lado, sorrindo de volta. Cartório. Quando o pai de Lucas morreu, o cartório ligou no dia seguinte. Disseram que havia um erro no registro de óbito. O senhor não pode ser declarado morto 2 vezes, explicou a atendente confusa. Lucas riu, nervoso. Deve haver engano. Meu pai acabou de ser enterrado. Houve silêncio do outro lado da linha. Não, disse a mulher. O nome do seu pai foi retirado ontem à noite, substituído pelo seu. Lucas foi ao cartório pessoalmente. No sistema, onde antes estava o nome do pai, agora constava o dele. Mesma filiação, mesma assinatura digital. Isso acontece em toda a família, comentou o funcionário distraído. Sempre acontece quando alguém assume. Lucas voltou para casa atordoado. A mãe o esperava na sala, sorrindo com alívio. Ainda bem que você chegou, disse ela. Seu pai estava cansado demais para continuar. No espelho do corredor, Lucas viu o reflexo piscar um segundo depois e sorriu antes dele,